Olá, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Vamos continuar falando aqui de Tormentinha, tá? Se você não sabe, tem uma playlist aqui na descrição. Nós já soltamos vários vídeos falando sobre a lore de Tormenta 20, essa história que eu sou tão apaixonado aí. Espero que vocês estejam curtindo. Confiram lá a playlist dos outros vídeos, né? Nós já falamos sobre diversas coisas da história de Tormenta. E nós chegamos agora em um ponto decisivo, tá? Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes ali da lore do Tormenta. Eu tô até com um mapa aqui para explicar para vocês, porque é nessa história de hoje, né? Nessa parte da lore de hoje que nós contamos como que os humanos saíram de Laminar, né? Que é essa parte aqui, chamada também de Arton Sul, para ir para o norte, né? Ali para Hamnor ou Arton Norte, tá? Então essa história é muito importante mesmo, para a gente entender como que foi essa migração. Eu vou pedir desde já para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário aí para ajudar a gente no engajamento. Me fala se você já conhecia essa história que eu vou contar, ou se você está sabendo dela com mais detalhes agora, tá? Isso é bem importante. As informações tiradas desses vídeos de lore, elas vêm diretamente do Atlas de Arton, um suplemento de Tormenta 20 que conta justamente sobre a lore. Lá no meu Instagram, @blitar18, você pode ir lá conferir. Lá eu tô falando sobre todos os reinos de Tormenta 20, né, em posts. Então é algo muito interessante aí complementar para sua jornada aqui na lore de Tormenta. Recomendo muito você conferir e me seguir lá no Instagram, tem várias coisas extras interessantes para você conferir por lá, beleza? Vamos nessa então, né? Sem enrolação, vamos começar a contar aí essa história maravilhosa. Não deixe de acompanhar a nossa campanha de Guerra Artuniana que tá rolando no canal. Nós fizemos ali uma mega produção mesmo, várias coisas interessantes para vocês curtirem e acompanharem com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você quer algo mais curto, né? A gente já tem a campanha Condenados completa aí no canal, uma campanha de 4 episódios de Tormenta, muito bacana, muito interessante, tá bom? Vamos nessa, em breve teremos vídeos de mecânica também. Hoje a gente vai contar a história, como eu disse, né, do pessoal que fez a migração do norte para o sul, tá? Eu tô até com outro mapa aqui, que é um mapa antigo, tá? Porque várias coisas já aconteceram em Tormenta 20 e o mapa do mundo de Tormenta ele já foi bastante modificado em razão desses eventos que aconteceram. Você pode ver, por exemplo, né, um dos detalhes é que aqui nós temos já essa terra toda partida, né, em vários pedaços e aqui no mapa antigo ela ainda é uma só. Isso de fato é por causa de um evento que aconteceu, que é o Flash de Fogo, tá? Mas isso não vem ao caso, não é o nosso evento de hoje. A questão é que nós falamos já em outros vídeos, né, que os humanos eles viviam principalmente aqui em Laminar, né, nessa parte sul e no continente para baixo disso, porque o norte ele era muito habitado, infestado de monstros. Então os humanos viveram lá, formaram reinos lá, né? Nós temos o vídeo aqui do Império Dourado, uma das primeiras grandes civilizações que existiam no mundo de Tormenta, né? No mundo de Arton. E depois, quando esse império acabou, os humanos eles se dividiram em pequenas tribos, em pequenas cidades ali, reinos divididos, que passaram a brigar e guerrear entre si. Até que em um determinado momento chegaram, né? Estavam lá os goblinoides, os elfos também brigando eternamente entre si, e era um território bem hostil, tá? E a gente chega no ponto em que foi necessária a migração. Aqui no livro, é importante citar, né, que ele fala sobre 3 povos que fizeram essa migração. Foram povos que perderam a guerra contra reinos humanos, né, eles estavam brigando entre si, que é o povo de Gondriane, é o povo de Goldrin, que é uma cidade bem importante lá, eu já comentei sobre ela em outro vídeo. Nós temos também o povo Cobarianos e os Sidur, né, que haviam perdido ali a guerra contra, né, outros reinos humanos e estavam isolados lá no continente de Laminar. Então, foi uma figura, né, extremamente importante. Lá em 960, depois da chegada dos elfos, o Horamar Prus era apenas um garoto, né, era uma criança ali, e ele ouviu um sussurro. Ele não sabia na época, mas esse sussurro que ele ouviu era da própria Valcária, né, a deusa da humanidade. E ela falou, ela sussurrou para ele que os humanos, que esses povos tinham que ir para o norte. A experiência que eles tinham, né, as notícias que eles conheciam sobre o norte eram terríveis, eram sempre coisas muito pesadas, mas o Horamar Prus teve esse chamado, esse sussurro da própria deusa para ir para lá,
e aí ele conseguiu um garoto, olha só que feito incrível, né? Ele conseguiu reunir esse povo que estava sendo completamente excluído, eles estavam sendo expulsos de fato ali de Laminar, e o Horamar Prus conseguiu liderar o que ficou conhecida, né, o que foi chamada de Caravana dos Exilados, porque eles tinham que sair de Laminar e o Horamar tinham escutado, né, esse sussurro para eles irem para o norte, então eles se juntaram todos ali, o que virou um pequeno reino, né, de caravanas, várias carroças, animais, pessoas a pé, diversos tipos de pessoas tentando fazer a travessia e juntos eles seguiram em direção ao norte. Essa viagem, tá? Para vocês entenderem, eles saíram aqui de Laminar, cruzaram aqui o Isto, né? O Isto, se vocês não sabem, é essa pequena ligação de terra que existe entre um grande continente e outro, né? Isso é chamado de Isto. Então, é essa ligação, eles passaram por aqui e foram subindo tudo aqui por Tirondir até chegarem aqui em cima. Eu vou ter que passar o mouse para cá. Aí, até chegarem aqui em cima, né, no que viria a ser, né, no que iria se tornar no futuro o reino de Derion e a cidade de Valcária, né? Então, para vocês terem uma ideia do quanto que isso demorou, tá? Esse trajeto deles saírem aqui de Laminar e subirem até Derion, porque eles foram numa situação em que era tudo mato, não existia caminho nem nada disso. O caminho, inclusive, ele era cercado de monstros, de tempestades, de doenças, de um monte de coisa, e eles sofreram com tudo isso no caminho, e é dito que uma geração se passou até eles chegarem, até eles encontrarem a Terra Prometida, né, que seria a própria estátua gigantesca, colossal da Valcária olhando para os céus. É importante lembrar, nós já falamos aqui também, que a Valcária, ela estava, né, presa dentro da estátua, dessa estátua gigante que era o corpo dela, por conta dos eventos que originaram a tormenta, né? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu recomendo muito você assistir, caso ainda não tenha visto, tá bom? Então, eles fizeram essa jornada, e quando o Horamar Prus chegou, né, você lembra que quando ele ouviu os sussurros da Valcária, aqui em Laminar ainda, ele era uma criança, né? Ele era um garoto. Quando ele chegou aqui e finalmente encontrou a estátua da Valcária, ele já era um homem, né? Ele já era um adulto. Tem aqui, inclusive, no Atlas, uma representação, né, da imagem dele, ó. Ele seria esse daqui, quando eles finalmente encontram ali a estátua da Valcária. Eu acho linda essa imagem, eu coloquei até de thumb aí para vocês verem, né? Então, realmente muito interessante. E aí, quando eles chegaram no norte, eles perceberam, o pessoal da Caravana dos Exilados, que a coisa já não era mais tão perigosa e nociva quanto eles tinham notícias, quando tinham ouvido falar. Porque várias gerações, vários tempos já haviam se passado desde essas notícias terríveis sobre o norte. Óbvio que ainda existiam diversos tipos de animais e monstros pelo caminho, mas já não era tão inabitável como se dizia tempos antes. Inclusive, eles chegaram a encontrar outros humanos, né? Uma outra tribo. Eles encontraram lá as Amazonas de Ipon. Você não sabe? Ipon é o deus menor, né? Dos cavalos, digamos assim. É algo muito celebrado lá no reino de Namalcá. E quando eles chegaram, né? Quando eles chegaram lá, eles encontraram essas Amazonas. Inclusive, o Horamar Cruz, ele se casou com a rainha das Amazonas ali. Eles fizeram uma primeira. Eu acho que dá pra gente dizer, né, que foi a primeira grande aliança, por assim dizer, porque realmente foi a primeira grande tribo, né, que eles encontraram. Então aqui ó, é a parte que ele fala que eles encontraram as Amazonas de Ipon, ó, um povo nômade que vivia lá no norte em si, e houve então esse casamento. A líder das Amazonas, ela se chamava Ivana, e aí eles se casaram, dando uma origem de casamento entre os dois monarcas, tá? Muito interessante mesmo. E aí, o que que é o mais importante dessa situação, né? Tem dois pontos que eu queria ressaltar aqui. Vocês podem ver, né, tanto no mapa antigo quanto no mapa novo, existe em volta de Derion esse grande círculo, tá? Aqui também ainda tem, ó, um círculo meio torto aqui, mas ele existe, dá pra ver. Por que que isso existia, tá? Não é só para limitar a fronteira de Derion. Isso daqui existia porque os milagres de Valcária, né, os poderes concedidos na deusa, como ela estava presa dentro da estátua,
só funcionavam dentro desse grande círculo. Ainda assim, pega uma grande extensão de terra, mas é limitado. Então, quando o Horamar Prus chegou nessa área dentro do círculo de Valkyria, ele mesmo descobriu que ele podia realizar esse tipo de milagre, né? Ele podia praticar essas bênçãos da deusa, e ele teve um contato ainda mais próximo com ela em razão disso. E ele falou: olha, já que os milagres dela só funcionam dentro de uma determinada área, vamos fazer a fronteira do primeiro reino aí em volta disso. E aí sim nasceu essa grande fronteira redonda de Daeron. Obviamente, hoje em dia, né, atualmente não funciona mais assim. A Lucaria já foi liberta da prisão dela, inclusive essa é uma aventura que existe dentro de Tormenta 20. E aí, quando ela foi liberta, o poder dela passou a funcionar no mundo inteiro, mas a marca histórica ainda existe, tá? Isso é uma curiosidade bem interessante aí que eu acho que merece ser contada. E o segundo ponto que eu queria levantar sobre o reino aqui, né, com relação ao Horamar Prus, é que daqui, quando eles se estabeleceram próximos à Valkyria, né, a grande estátua, é que surgiram todos os demais reinos de Arton Norte, né, ou pelo menos a grande maioria deles. Por quê? Daqui, quando o Horamar Prus se estabeleceu, teve sua família, seus sucessores e tudo mais, as outras famílias de nobres que vieram junto com as caravanas de Lamenor, eles também queriam um reino para chamar de seu, né? Eles queriam ali terras próprias. Eles não queriam ser vassalos do profeta aí, apesar dele ser bem admirado e respeitado, mas existiam famílias que eram brigadas ali entre eles, como por exemplo, né, aqueles que viriam fundar depois o reino de Yudenak. É, lá pra frente, que hoje em dia se tornou a supremacia purista. Inclusive, o Guerra Artoniana que nós estamos jogando no canal agora, né, lançou há pouco tempo, fala justamente sobre o reino de Yudenak se tornando a supremacia purista. Recomendo muito vocês assistirem também. E aí, por quê? Então, eles formaram um pequeno vilarejo aqui em volta da grande estátua de Valkyria, depois virou a cidade de Valkyria, e várias caravanas se redistribuíram, né? Chegaram nesse ponto em comum e se redistribuíram em vários lugares, formando, né, aqui todos os outros reinos que a gente conhece. Então, por exemplo, o próprio reino de Yudenak, que eu comentei, né, que virou a supremacia purista, Zakharov, o pessoal aqui de Bielefield. Inclusive a história de Bielefield é bem legal, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda contando sobre ela. O pessoal do feudo Tribuk, enfim, todo mundo, todos os principais reinos aqui em volta, né? O Allen, todos eles se originaram dessa caravana. São nobres originários dessa caravana dos exilados, que depois de fundarem ali os vilarejos em volta de Valkyria, se redistribuíram pelo mundo para terem as suas próprias terras e os seus próprios reinos, tá? Eu acho que essa é a principal informação, porque explica a origem, né? De onde saíram esses reinos. São todos povos originários lá do sul de Laminar. Obviamente que durante o trajeto eles fizeram, né, diversas alianças ali, diversos contatos diferentes, mas ainda assim foi algo muito importante. O rei imperador Wontar I, nós já comentamos aqui em outros vídeos, né? Ele inclusive foi o responsável por fazer mais ou menos ali o calendário que é utilizado hoje no mundo de Arton. Ele foi um sucessor do Horamar Prus e ele seguiu liderando todo aquele terreno dele e realizando expansões por Arton Norte, né? Ele foi um imperador muito importante, talvez o mais importante aí que nós tivemos até hoje na história em relação a avanço do mundo conhecido, tá? Além disso, eles também conheceram, né, quando eles chegaram ali em Valkyria, eles conheceram os anões de Doherin, que são os subterrâneos, né, o grande reino do subterrâneo dos anões que existem, e lá eles formaram, inclusive, né, o Tratado da Forja, que foi um tratado ali amistoso entre os humanos, tá, e os anões, e fizeram uma grande aliança ali, uma aliança muito bonita num primeiro momento entre todos eles. Então aqui é o começo de toda a civilização conhecida, tá? O Horamar Prus foi alguém muito importante que levou todos os exilados, né? Eram pessoas que estavam perdidas lá em Laminar, que realmente não teriam um futuro ali, e graças a um chamado da própria deusa da humanidade, a Valkyria, foram levados, então fizeram uma grande peregrinação para o norte para fundar a cidade de Valkyria. É um capítulo muito importante, né? Obviamente não dá para eu citar todos os detalhes aqui, todos os nomes e todas as brigas, mas ainda assim a ideia principal é dar um panorama geral para vocês terem ideia de como as coisas funcionam. Então é interessante porque eles fizeram esse caminho aqui, eu acho que dá para vocês verem com o mouse, né? Que eu tô com a lupinha ali, né? Vieram do sul,
passaram pelo Istmo até encontrarem a grande estátua da Valcária, e aqui todos os demais nobres, né, todas as outras caravanas se espalharam para as terras vizinhas, fundando ali os principais reinos que nós temos hoje. Inclusive, né, o povo de Guldrian, é, era Guldrian ou Guldrianos? Não lembro. Eles foram importantes porque eles fundaram a Nova Guldrin, né, que era uma cidade muito importante ali de Tormenta e que hoje já não existe mais. É Guldriane, né, os Guldrianes, que eram o povo de Goldrin. Nós já conversamos aqui sobre essa cidade, né? Foi a outra grande dinastia que sucedeu ali o reino de Nartmaran, e nós conversamos em outro vídeo como a dinastia dourada, tá bom? Então é isso, basicamente eu queria conversar isso aí com vocês. Hoje em dia, né, aqui em cima, aqui no mapa antigo tem, ó, aqui ó, eles fundaram a Nova Guldrian ou Guldrian, porque lá no sul tinha, né, a Guldrian, e aí esse povo, essa caravana foi para lá e fez Nova Goldrian. Nova Goldrian não existe mais, tá? Ela já foi absorvida pelas repúblicas livres de Salistic, tá vendo? Ela já, de Salistic não, de Samburgia. Li Salistic aqui. Nova Goldria também já não existe mais. Então é muito interessante a gente ver no cenário de Tormenta como que as coisas vão evoluindo, né, realmente numa linha do tempo e mudando. Goldrian, que era uma cidade muito importante lá do Laminar, hoje em dia sequer existe mais como reina, né? Olha quanta coisa que aconteceu no universo de Tormenta. É isso, nós abordamos aí, eu acho que desde o do primeiro vídeo lá da linha do tempo, até agora, até esse aqui em que nós chegamos, os principais pontos do passado de Arton. Então, eu expliquei como surgiram, como o mundo, os deuses foram criados, como que Arton foi criada, e agora nós chegamos até o início aí dos grandes reinos, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, né? Uma playlist bem interessante aí que eu tentei deixar o mais completa possível para vocês terem um panorama geral de tudo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí, porque agora nos resta falar sobre os reinos mesmo em si. Algum tempo depois, comentem aí o que vocês querem que a gente abre um vídeo falando sobre cada um deles. Beleza? Obrigado, um abraço e tchau.